pregação expositiva, eu creio que do ministério pastoral, a pregação é o mais importante, né? O pastor também é responsável para visitar, para aconselhar, para auxiliar naquilo que é necessário às suas ovelhas, mas o principal do pastor realmente é a pregação. Por isso a gente deve se dedicar à pregação. E, se possível, pregação expositiva. Você pegar um livro da Bíblia e iniciar no primeiro capítulo e terminar lá no último capítulo, explicando e aplicando para a igreja. Está com o nosso pastor Jander e a gente vai fazer algumas perguntas, né, sobre alguns assuntos. Nesses vídeos que a gente vai fazer, algumas perguntas para o pastor sobre alguns assuntos importantes, sobre a nossa fé, sobre a nossa igreja também, para a gente conseguir fazer as pessoas conhecerem mais sobre a visão da igreja, né? Até os próprios membros da igreja também conseguirem entender mais sobre nossa visão e sobre assuntos importantes também. Então aqui vai ser também um momento onde a gente vai aprender sobre muitos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre pregação expositiva, que é um tema que o nosso pastor ele entende muito. Então a gente vai tratar sobre esse tema. E queria primeiro pedir que o pastor se apresentasse aí, para aquelas pessoas que vão nos ver aí e não conheciam o pastor Jander. Então, se apresente aí, pastor. Eu sou o pastor José Jander Ferreira Diniz, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica em Timon, já há quase 6 anos, e nós temos nos preocupado muito com relação à pregação, nós temos nos preocupado muito com isso, principalmente a pregação expositiva, para que a igreja seja fortalecida e edificada. É importante a gente ter isso em mente, porque nos dias de hoje a pregação expositiva está caindo, está quase que fora de moda, né? No sentido de algumas igrejas. Em outras igrejas, ao contrário, a pregação expositiva está em franco crescimento. É importante a gente olhar isso. A pregação expositiva ela traz uma segurança maior para a igreja. A igreja vê de onde o pastor está tirando a pregação, de onde o pastor está tirando as aplicações e as explicações. O texto bíblico ele é majoritário. Então, o pastor ele vai trabalhar o texto bíblico da igreja e, com isso, a igreja, além de conhecer toda a Bíblia, porque nós iniciamos pregando do primeiro capítulo até o último capítulo do livro, ou da carta, e assim por diante, ou do evangelho, para que a igreja seja mais conhecedora da Bíblia. E, com isso, a igreja ela vai sendo mais fortalecida, porque quando você trabalha de maneira expositiva a palavra de Deus, isso faz com que a igreja seja mais fortalecida, esteja mais segura de si, compreenda mais as coisas espirituais. E sem falar a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando a sua palavra é pregada, o Espírito Santo age na igreja, né? Então, esse é o primeiro momento que a gente queria falar na introdução. Sim. Pastor, a gente tem dois tipos de pregação, né? Não sei se tem um terceiro tipo de pregação, mas a gente tem a pregação que é a mais conhecida, a mais popular, creio que seja a que mais tem nas igrejas, né? A pregação temática. E tem a pregação expositiva, que é o que a gente defende, né? Que a gente acha que é ideal. Eu queria que você falasse sobre a temática, o que é essa pregação temática e quais são as principais diferenças da pregação temática para a expositiva, qual que é o problema da pregação temática e também os benefícios, né, da pregação expositiva. Certo. Nós temos mais outros tipos de pregações. Nós temos também a pregação biográfica, nós temos também palestras que são dadas a respeito de temas, e nós temos a pregação temática e temos a pregação expositiva. Essas são as mais divulgadas, né? A pregação temática, ela nasce, como já diz a própria pregação, é de um texto, de um tema.
Você pega um tema e aí você vai trabalhar em cima daquele tema. E a maioria dos pastores, o que é que eles fazem, os pregadores? Ele pega o tema e aí ele vai para a Bíblia, pega palavras chaves com relação àquele tema e ele utiliza a Bíblia para confirmar aquilo que ele quer dizer diante daquele tema. Isso não significa que a pregação expositiva também não tem um tema. Ela tem também um tema. Mas o tema, ele nasce do próprio texto bíblico. Então, a pregação temática, ela tem essa deficiência, porque o pregador vai fazer com que a Bíblia concorde com aquele tema que ele está pregando. Por isso, pregação temática. Então, isso fica a desejar no sentido de ser uma pregação bíblica, onde tudo aquilo que o pregador vai falar nasce do texto bíblico. Já a pregação expositiva, o pregador extrai um texto da Bíblia, ele escolhe uma perícope, ou a gente pode falar um pensamento do autor de maneira completa e total, e ali ele vai tirar todos os princípios que tem naquele ensino, ou naquele pensamento, ou naquela perícope, e ele vai fazer as explicações e depois a aplicação para a igreja. Então, a igreja vai olhar para o texto bíblico e ver e entender de onde o pregador está tirando tudo aquilo que ele está falando. Isso não significa que a pregação temática, o pregador também não vai tirar textos bíblicos. Ele vai tirar também. Mas muitas vezes o que acontece, e isso é uma grande falha da pregação temática, é o pregador pegar versículos isolados. E isso traz um grande mal para a igreja. Né? E aí nós temos também a pregação biográfica, onde você vai pregar falando de um personagem. Por exemplo, você pegar a vida de José, você pregar a vida de José. Então, você vai pegar toda a história de José e vai pregar, tirando os princípios, fazendo as aplicações, e tudo isso também é importante. Né? Então, a gente tem esse tipo de pregações. Tem outros tipos de pregações também, mas esses dois, temática e expositiva, talvez sejam os que são mais conhecidos pelas igrejas. Sim. Eu lembrei até de uma frase do Hernán Dias Lopes naquela pregação onde ele fala sobre justamente pregação expositiva, né? Onde ele fala que às vezes o pastor ele vai elaborar a pregação, aí ele fala assim, não, já tenho uma pregação pronta, agora só falta eu achar o texto. O texto, então, o problema, né, disso é que você acaba, você primeiro cria, né, a pregação, você tira um tema, cria meio que a pregação e começa a procurar textos que tem a ver com aquilo que você já quer falar. Então, esse é um problema, né, da pregação expositiva. Mas pode acontecer, pastor, de você pregar também num dia assim, pregar uma pregação temática ou não, nunca vai pregar uma pregação temática, sempre vai ser expositiva. Pode se pregar também temática, não tem problema nenhum, né? Desde que o tema saia de um texto bíblico. E aí você pode fazer isso, não tem problema nenhum fazer isso. Né? E aí você vai pegar e confirmar aquele texto, aquele tema que você vai pregar, mas é preciso que você faça uma exegese a cada versículo que você for escolher para confirmar o tema. Cada versículo precisa ser feito a exegese dentro do seu contexto, para que você não fale coisas que o texto que você está usando para confirmar o que você está dizendo não diga nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Então, nesse sentido, às vezes, a pregação temática dá mais trabalho do que a pregação expositiva. Porque Sim. Cada texto que você for utilizar para confirmar o tema que você está pregando, é preciso que você faça uma exegese e elabore bem o assunto daquele texto ali, o que ele realmente está dizendo, se é o mesmo assunto do seu tema.
Então, isso assim, sim, é pregação temática, você pode fazer dessa maneira. Mas se não, não pode fazer. A gente, às vezes, prega de maneira temática, geralmente quando a gente vai falar sobre algum assunto que está na mídia, algum assunto referente a um dia específico, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, um acontecimento assim. A gente pode fazer essa pregação temática, mas os textos bíblicos precisam estar de acordo com aquilo que você está falando. Os princípios devem ser extraídos dali para que você faça as aplicações corretas, dentro do tema que você escolheu trabalhar. Eu vejo assim, eu vejo que pregação expositiva é uma pregação como se fosse mais segura. Uhum, Você não tá dando tanta margem para erros. Porque o que é muito comum é você fazer uma pregação temática, você já tem um tema, ele já sabe o que quer falar e começa a pensar vários versículos e muitas vezes você não faz a, a, a pesquisa ou a exegese, né? A uhum, pesquisa do texto ali, correta. Você só vê o texto, acha que tem a ver com aquilo que está sendo falado e muitas vezes não tem. Muitas vezes aquele texto quer dizer outra coisa. Então pode exatamente. acontecer muitos erros dessa forma, né? Então a pregação expositiva ela é como se fosse uma forma mais segura ali de você conseguir pregar biblicamente, né? Porque não quer dizer que você tá colocando ali vários textos, falando vários versículos. Isso não quer dizer que a pregação é bíblica. O pastor ele pode Exatamente. colocar ali vários versículos, vários textos, Uhum. falar vários versículos e textos e a pessoa pensar que aquilo é bíblico, mas ele está só pensando textos que estão ali muitas vezes fora de contexto, né? Exatamente. Então, que os pregadores fazem? Eles pegam palavras. Por exemplo, o versículo fala de uma palavra que está lá no tema, aí ele pega aquele versículo ali. Aí outro versículo fala daquela palavra, de outra palavra, e pega aquele versículo ali também. Então, ele não tá confirmando de maneira bíblica aquilo que ele está pregando. Para ele fazer isso, era preciso ele fazer uma exegese daquele texto que ele vai utilizar para que ele possa realmente ter toda a segurança de pregar de fato aquilo que o texto está dizendo. Mas o que acontece com isso? Eles pegam apenas versículos isolados com palavras-chave. Às vezes a palavra não tem nada a ver com aquela palavra que está no texto, no contexto do tema que ele está desenvolvendo. Às vezes acontece isso demais. Então, isso traz uma insegurança para a igreja. Às vezes, a pregação temática é bonita, é bem palpável, é bem gostosa de ouvir. Isso é verdade. Às vezes, a pregação expositiva não é tanto assim. Mas a pregação expositiva. Porque você vai ter que às vezes pegar um texto que não é fácil de pregar, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo o estudo de Eclesiastes. Então a gente tá indo em todo o livro, né? Todo o capítulo, todo o versículo, a gente está passando por todo o Sim, livro. Então às vezes tem alguma coisa ali que a gente, se fosse pregar de forma temática, não ia querer pregar aquela passagem. Mas como a gente está pregando de forma expositiva e o livro todo, a gente acaba vendo tudo, né? Vendo a Bíblia toda. exatamente. Porque é aquela máxima dos reformadores. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando você está pregando, você pode perceber que a Bíblia tem referências cruzadas. O que significa isso, referências cruzadas? É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, você pega textos de Eclesiastes que vai explicar aquelas passagens que são mais difíceis para você entender. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia. E ela, quando tem essa referência cruzada, o assunto realmente é o mesmo. Então, os reformadores eles desenvolveram isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. E outra coisa também que o reformador tinha, que a Bíblia toda é a palavra de Deus e ela deve ser pregada toda. Todos os desígnios de Deus. Nós devemos pregar todos os desígnios de Deus. E a pregação temática, ela escolhe um tema, muitas vezes, que é mais fácil de ser pregado, que é mais palatável para a igreja, que a igreja não vai ser chamada tanta atenção. Então, a pregação temática acontece isso. Já a pregação expositiva não acontece isso.
Porque você está pregando em sequência. O assunto que vier ali, você vai ter que pregar. Você não vai pular, né? Por exemplo, até o Hernando Dias Lopes, na pregação, ele explica isso. Ele diz assim, se alguém estiver querendo se divorciar e você está pregando Mateus, quando chega em Mateus 18, você não vai pular Mateus 18. Você vai ter que pregar falando de divórcio. Então, se a pessoa tá sabendo que ele pregou no domingo passado Mateus 17, agora ele vai pregar Mateus 18. Então, não tem como você dizer assim, ele está pregando como uma carapuça para mim, ele está pregando para mim. Já a pregação temática, pode acontecer isso, de você escolher um tema, que dentro da igreja tem um irmão passando por dificuldade, aí ele vai dizer assim, o pastor ficou sabendo de alguma coisa de mim, ele estava pregando esse sermão carapuça para mim, um sermão direcionado para mim. Já na pregação expositiva não tem isso. Uhum. Você vai pregar em sequência. O assunto que vier, seja fácil ou difícil, seja fácil de engolir ou difícil de engolir, como se diz, né? Você vai pregar aquele assunto que está ali na sequência, não tem como você pular. Então, isso traz uma segurança muito grande para a igreja. Sem falar que a igreja vai estudar toda a Bíblia, toda a Escritura. Né? Seria Não vai importante só selecionar os textos mais fáceis de pregar, né? mais fácil. Que é o Pois que é. acontece muito, é uma pregação seletiva, né? Isso, exatamente. Exatamente. Às vezes os pastores gostam de pregar mais nos salmos, pregar mais livros mais, pregações mais simples, mais comuns, falando de prosperidade, falando de vitória, falando disso, daquilo, né? Nunca que Revelação. ele vai pregar em Levítico, né? Nunca, nunca, jamais, jamais, né? Você já Então, fez um estudo sobre Levítico? já sim, já. Difícil. É muito difícil, muito difícil. Aí é preciso que você entenda bem a respeito da lei, né? Aí você vai ter que entender bem o Pentateuco, porque os 5 livros do Antigo Testamento, que chamam de Pentateuco, eles estão ligados um no outro. Então é preciso que você entenda bem os 5 livros para que você possa pregar qualquer um desses livros, ou Levítico, ou qualquer um. Ou, por exemplo, você fazer uma pregação na genealogia. É muito difícil. Mas você, quando está pregando em sequência, você não vai pular a genealogia. Por exemplo, você começa a pregar Mateus ou Lucas, que tem a genealogia de Jesus. Então você vai ter que pregar ali, na genealogia. Não tem como você pular. Aí é muito difícil você pregar na genealogia. Mas você deve estudar bem todo o Antigo Testamento para que você compreenda a genealogia e você possa fazer as aplicações que são necessárias ser feitas. Tá? Por exemplo, o livro de Ruth, por exemplo, tem a genealogia de Jesus ali no finalzinho do livro. Tá? Então, a genealogia também é muito importante. O livro de Crônicas, por exemplo, tem quase, sei lá, 4, 5 páginas só de genealogia. É difícil. Mas você tem que pregar, não tem como você pular. Já a E, temática, quando chegar na genealogia, você pula. uhum. E isso é muito bom para o ensino da igreja, né, pastor? Porque Sim. se a gente pregar de forma temática, muito dos ensinamentos que o pastor ele não vai querer pregar, porque talvez aquele versículo, aquela passagem não vai trazer uma pregação que para ele não seja uma pregação que vai impactar as pessoas. Então ele deixa passar isso e tira isso da pessoa, né? Tira esse ensinamento do seu público, né? Das pessoas que estão ali. Então é uma forma da igreja ser mais instruída, né? Então uma igreja que tem pregação expositiva é uma igreja que ensina realmente a Bíblia toda, e a pessoa que escuta, ela aprende realmente a Bíblia, né? Porque a ideia é você tirar do texto que está lá. É Exatamente. como o Hernando Dias Lopes fala, né? Você tira a pregação ela emana do texto, ela sai do texto e não de fora, né? Você não cria a pregação e tenta usar a Bíblia para defender aquilo que você já pensou e elaborou na sua cabeça. Então a pregação expositiva você tira
do texto que está lá e tenta extrair ao máximo o que está ali no texto. Então isso é uma forma de ensinar, né, muito bem, instruir muito bem as ovelhas, né, os irmãos. Mas pastor, agora uma outra pergunta. Eu queria que você falasse, desse uma dicas, né, uma explicação de como que tem que ser a pregação, como se eu fosse preparar uma pregação expositiva, como é que eu teria que fazer, como é que eu teria que fazer a pesquisa, qual que é o escopo ali da pregação expositiva. Então, como se fosse me ensinar a fazer uma pregação expositiva, como é que eu faria? Sim, sim. A primeira coisa é escolher o texto, né? Se você estiver pregando em sequência, fica mais fácil, porque aí você já sabe o que você vai pregar. Então, você vai pegar o texto e aí você vai se debruçar em cima do texto, lendo o texto várias vezes, para que você compreenda qual é a ideia central do texto. Você vai ter que entender o que o autor está querendo dizer com aquilo ali. Depois que você encontra a ideia central do texto, aí você vai encontrar também o título do que você quer ensinar para a igreja, que deve nascer também do texto. Depois disso, você vai fazer a introdução dessa pregação. Você pode até deixar a introdução e a conclusão por último, você pode fazer isso também. Então, você vai pegar o texto e você vai começar com a exegese do texto. Vai trabalhar o texto, pegando as palavras, estudando aquelas palavras mais difíceis, para que você compreenda qual é o contexto de todo aquele texto que você escolheu para pregar. Depois que você faz a exegese e a explicação do texto, aí você vai fazer as aplicações do texto. Vai trabalhar tirando as aplicações do texto que você leu. Eu pulei uma parte importante, que é a oração. Seria importante você orar primeiro para escolher bem o texto e depois você fazer esses procedimentos que eu falei, né? Então, você vai fazer a exegese do texto e depois da exegese você vai fazer as aplicações. Então, por exemplo, você vai dividir o texto em 3 partes, ou 2 partes, ou 4 partes, aí dependendo O que do seria a assunto. exegese, pastor? A exegese é você explicar cada palavra, cada assunto ali dentro do contexto, lá do tempo que ele foi escrito. E depois você vai trazer para os dias de hoje. E aí fazer a aplicação. Então, Por exemplo, basicamente tirar o significado real do texto, né? Exatamente. O que o autor quis dizer com aquele texto ali que ele escreveu. Uhum. Entendeu? Então, o que... E exegese é o quê? A Tem exegese, diegese e exegese, né? a exegese é você colocar no texto aquilo que não está lá. E a exegese é você extrair do texto aquilo que está lá. Entendeu? É a ciência da interpretação. Você vai interpretar o texto ali, dentro do seu contexto, palavra por palavra, para que você possa entender o que o autor quis dizer com aquele texto ali. É o que nós chamamos de perícope, é o pensamento do autor. O que o autor está querendo dizer com aquilo ali. Se você não faz isso, você não consegue descobrir quais são os princípios que estão contidos ali. Então, quando você faz a exegese, aí você vai extrair os princípios. Aquilo que o autor, de fato, disse. E os princípios é para você aplicar para o dia de hoje. Então, você vai extrair do texto, tudo que você vai falar, você vai extrair do texto. E os princípios precisam ser apessoal e atemporal. O que significa isso? Significa que é para todas as pessoas, em todo o tempo. O princípio tem que ter isso. Tem que ser apessoal e atemporal. Tem que ser para todas as pessoas e para todos os tempos. Aí, quando você vai fazer as aplicações,
Quando você vai fazer a aplicação, você vai escolher o público que está assistindo, que está ouvindo a pregação. Você pode pregar para o descrente, você pode pregar para o crente, você pode pregar para o crente rebelde, você pode pregar para adultos, para crianças, para adolescentes, e aí você faz as aplicações visando cada público, né? Deixa eu ligar bem aqui o computador, que está querendo... A TV? A cada público que você vai fazer as aplicações, entendeu? Por exemplo, quem que está ouvindo a pregação? São homens, mulheres, crianças, adolescentes. Então, você vai fazer as aplicações voltadas para cada público. Cada, cada faixa etária você pode fazer isso. Também se o Entendeu? público for, por exemplo, um público mais, as pessoas mais humildes assim, você também prega de uma forma diferente, né? Em Exatamente. contrapartida a um público é, mais, como é que eu posso falar, mais instruído, mais intelectual assim, aí você utiliza palavras mais difíceis talvez, você pode utilizar. Agora um público mais que não tem talvez tanto conhecimento, você prega de uma forma mais simples, né? Tem isso também. Exatamente. Sim, sim. Eu tenho me preocupado sempre de pregar o mais simples possível. Por quê? Porque tanto vai entender o indouto quanto o douto. Mas se você vai pregar, por exemplo, num seminário ou numa faculdade, então você vai usar palavras mais rebuscadas, palavra mais acadêmica, né? Você Uhum. pode fazer isso, usar essas palavras. Se você vai pregar para pessoas, por exemplo, na periferia, no lugar onde a quantidade de público não tem tanta conhecimento, né? Então você pode melhorar o seu vocabulário e descer ao nível das pessoas que estão ouvindo você. Porque não adianta nada você pregar com palavras rebuscadas e difíceis, com vocabulário lá em cima, aí as pessoas não vão entender o que você está dizendo. Então é importante você ter esse entendimento. Como a gente prega já na igreja, a gente conhece os irmãos e sabe qual é a condição acadêmica dos irmãos, a gente tem um linguajar, uma maneira de falar para os irmãos. Mas quando você vai pregar em outro lugar, aí depende do público que você vai pregar. Mas sempre é importante você olhar mais para o lado simples da pregação. As palavras comuns, vocabulário comum, que todo mundo entenda. Melhor assim do que você trazer um vocabulário mais difícil e dificultar aos ouvintes, né? Então é importante isso mesmo, ter essa preocupação com o público que você vai ministrar. A pregação expositiva, como Hernando Dias Lopes já falou e tantos outros pregadores expositivos falam, ela está sustentada em um tripé, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para a igreja. Então, se você fizer isso, você está pregando expositivamente. Escolha um texto, leia o texto para a igreja, explique o texto para a igreja e faça as aplicações para a igreja, para os públicos, a faixa etária de público que você está falando. Bem, bem simples. Bem simples, Não simples tem demais. segredo. Não precisa inventar roda, tá? Não precisa inventar roda. A pregação expositiva ela é muito simples e, e traz uma edificação para a igreja que não dá para medir realmente o que essa pregação traz para a igreja. Outra coisa também importante que a gente deve entender é que pregação expositiva não é você fazer um comentário dos versículos. Por isso você precisa extrair os princípios para que você possa aplicar para a igreja. Porque às vezes o pregador fica explicando o versículo, quase que fazendo a exegese para a igreja, né? Uhum. E fica naquilo Se torna ali uma coisa maçante, né? maçante, exatamente, maçante. Então você tem que explicar o texto, claro, tem que explicar, não resta dúvida, né? Palavras que são um pouco difíceis, você tem que explicar a palavra, mas é importante que você extraia o princípio e aplique esse princípio para a igreja. E você faça isso
com todo zelo, né? Com toda dedicação, porque a palavra de Deus requer isso do pregador. Pregar com excelência, né? Fazer o máximo de esforço para pregar com excelência. E E pastor, hum, pode terminar, filho. Pode isso falar. com o tempo, isso com o tempo de pregação, você vai fazendo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai melhorando cada vez mais. Então, cada dia que passa, você vai aprendendo. Você nunca vai deixar de aprender. Mas quanto mais você trabalhar na pregação expositiva, melhor você vai ficando. Inclusive, para o próprio pastor, isso é muito bom, né? Para ele conhecer mais sobre a Bíblia. Porque Sim, ele vai estudar a Bíblia toda, né? Aqueles versículos mais difíceis, ele vai tirar ali, extrair do texto o que ele realmente quer dizer. exatamente. Mas, pastor, agora eu lembrei de uma outra pergunta que eu acho muito boa, que queria que você desse sugestões de pastores bíblicos, bons pastores que pregam expositivamente, que você pode indicar para a gente poder ouvir. Sim. Eu tenho o meu que eu prefiro, o meu predileto, é o Augusto Nicodemos. Seu Nicodemos, ele predileto. explica, é o meu predileto, eu gosto muito dele. Ele explica muito bem o texto e faz as aplicações muito bem também. O meu segundo pregador que eu Acho que eu gosto sei também é quem o é. Ah, não, Marcos aí eu já Grantonato, errei. Eu ia falar Hernandes Lopes. Arnandia Lopes. Eu gosto do Arnandia Lopes também, mas o Granconato eu gosto mais porque o Granconato ele ainda explica mais ainda do que o Augusto Nicodemo, né? O Granconato ele pega um versículo aí, ele passa 1 hora ali explicando palavra por palavra, ali ele vai quase que fazendo uma exegese no texto, né? Eu gosto muito disso. E depois o Arnandia Lopes, nós temos também o Paulo Júnior. Fora do Brasil, nós temos aí, que eu gosto muito, Joel Bick. Gosto também, apesar das situações que aconteceu com ele, mas eu gosto ainda muito dele. É o Dr. Steve Lawson, né? Steve Lawson, eu gosto muito dele. Gosto também do Stuart Olliott, um grande pregador também. Nós temos grandes pregadores, tá? Sim. Mas esses aí são os que eu gosto mais. Né? São homens que realmente se dedicam. Você pode olhar também para o Paulo Brasil, você pode olhar para o Eu John, não conheço. John, John John McAllister. John McAllister. Não é John MacArthur. é o John McAllister aqui do Brasil, né? Acho que é John McAllister, se não me engano. O nome Ah, é do dele. Brasil? É do Brasil. Eu acho que eu É um sei quem é. carequinha. É um carequinha? Um carequinha, é. Ah, pô, então não, tem um barbudo que eu acompanho. É da Catedral. A igreja dele é a Catedral. O Barbudo também. O Barbudo também é irmão dele, parece, se eu não me engano. O Barbudo também é muito Sim. bom. Também é muito bom ele. Eu gosto do. Esse é o principal pra mim, é o Paul Washer. O Gosto Osh é muito muito das bom. Eu gosto pregações dele dele. também. Paul Uhum. Washer, Paulo Júnior, né, Dias Lopes. São acho que Sim. os três. Ah, tem um que também acho muito bom pra gente ouvir, para as pessoas ouvirem, é o Charles Spurgeon. Ele não tem pregações é, ele pregando, né? Porque faz muito tempo. Acho que ele é de 1700 a 1800, né? 1800 e pouco. Pois é, então não tem, mas tem escrito. Se pesquisar na internet. E Sim. na verdade tem dublado também. Se pesquisar na internet no YouTube, pregações Charles Spurgeon, as pessoas vão conseguir achar. Tem uma pessoa que dubla, é o José Mabessa, ele dubla as Sim. pregações ele na verdade narra as pregações do Charles Narra, Spurgeon. São muito boas, Tinha um, assim. tinha um pregador muito bom que eu gostava muito dele, mas ele se mudou para os Estados Unidos, eu não ouvi mais, não tem mais pregação dele, mas ele tem um canal ainda no YouTube. É não, que é o nome dele, meu Deus. É Hunter. Acho que é isso, Hunter. Acho que é isso. Um cara muito bom, brasileiro também, muito bom mesmo. Mas eu não estou lembrado agora direitinho como é o nome dele, mas acho que é Hunter ou é Hunter, uma coisa assim. Um Não cara muito conheço. bom. Ele tem uma série de pregação falando das doutrinas, justificação, regeneração.
Ele tem uma série dessas. Não sei se é Robert Hunter, que é isso, se não me engano. Não tô me lembrando bem da, do nome dele. Se eu consigo achar aqui na. Tem o John Piper também. Ah, o John Piper Ele é. é, ele é desses pregadores mais atuais, né? John Piper, Paul Washer.